Parte 2 do Perguntas e Respostas. Vamos lá. Tati, mora numa cidade pequena e aqui existem pouco para lhe ser mais precisa 4 comigo. Então, elas costumam se preocupar com valores, ou seja, já aconteceu de dar meu preço, eles irem a... é isso, Paula, vai acontecer. É aquela história. O que você faz quando você tem muitos concorrentes ou poucos concorrentes? Você tem 2 caminhos. Ou você se alia ao seu concorrente, ou seja, você chega mais com ele, conversa, tem uma relação cordial, entenda o mercado juntos, façam coisas para melhorar o mercado, ou você tenta combatê-lo. Essa história de você combater o seu concorrente, muitas vezes, ela pode ser um tiro no pé. Porque essa história de você, por exemplo, brigar por preço, isso é, gente, é a coisa mais burra que uma empresa pode fazer. Desculpa ser tão escrachada no palavreado. Mas é burro. Por quê? Porque qualquer pessoa sabe que se isso aqui custa 1 e eu vender por 50 centavos, eu vou vender muito mais. Isso é óbvio. Então, isso é uma estratégia muito amadora, né? Muito amadora. Agora, eu acho que quando a gente tem concorrência e a concorrência está incomodando ou está acontecendo alguma coisa, eu acho que nada impede de você conversar com essa concorrência. Eu tenho amigos no mercado de festas que a gente conversa sobre várias coisas. Olha, eu vou fazer isso tal dia, olha, eu vou fazer não sei o que. Pô, não vamos coincidir isso aqui para a gente não brigar com a mesma audiência. Pô, você conversa, você tem uma relação cordial com a pessoa. Essa pessoa pode ser sua amiga. Eu tenho amigos dentro do mercado de festas. Tá tudo bem, tá tudo certo. Então, né, claro, vai ter sempre alguém querendo te derrubar? Vai, mas essas pessoas, gente, elas não estão no mesmo nível que você. Tati, se especializar em festas reduzidas é um erro? Na minha cidade não tem isso, Manu. Quanto mais subnichado for o seu produto, maior a tendência disso dar certo. O que é subnichar? Então, assim, existe o universo das festas infantis. Aí dentro desse universo existem as festas para crianças de, sei lá, de 5 a 10 anos. Aí existem as festas baby, que é o subnicho que eu trabalhava. Aí existem as festas cenográficas, que eu nunca trabalhei. Aí existem as festas minimalistas. Aí existem as festas delicadas. Ou seja, você cria uma característica para o teu negócio. Eu acho isso super válido, porque quando a pessoa entra na sua rede social, ela já sabe o que esperar de você. É diferente daquela pessoa que faz tudo. Ah, eu faço tudo. Poxa, quem faz tudo tem um problema gigantesco lá na frente para resolver. Porque, tá bom, você faz tudo hoje que você tá começando, e depois? Mesma coisa eu, no começo eu fazia chá de lingerie, decoração romântica, chá de bebê. Depois, o que eu tive que fazer? Subnichar. Por quê? Ah, porque não dava dinheiro na decoração romântica? Não, é porque eu escolhi trabalhar com um cliente só. Porque o cliente que vinha para mim de decoração romântica era totalmente diferente de quem estava com um filho, totalmente diferente. Quem me conectava para decoração romântica estava no auge da paixão da solteirice e a mãe estava totalmente envolvida com a criança. Então eram públicos diferentes. E quando você subnicha, você consegue ter uma comunicação muito melhor. Então eu acho que pode ser um caminho muito interessante. O que mais, gente? Tati, quando você passava o orçamento, você informava a quantidade exata de docinhos? Se sim, quando o cliente pede para diminuir, para baratear, como fazer? Gra, sempre eu colocava a quantidade de doces, porque é a quantidade de alimentos da festa. Então eu colocava assim. Uma festa, por exemplo, para 50 pessoas, tinha 250 doces tradicionais. Por exemplo, brigadeiro, beijinho e tal. Aí aquela história. Ah, eu quero diminuir, Tati. O que eu fazia? Eu tinha uma... Vamos supor que eu não vou saber de cabeça, mas vamos fazer contas redondas, tá? Vamos supor que o centro do brigadeiro custava lá R$ 300. R$ 300 o centro do brigadeiro. Aí eu ia falar, não, Tati, mas eu queria diminuir 50 doces. Então, em vez de ser 300, era 150. O que eu fazia?
Eu falava, tudo bem, você quer diminuir, é uma coisa que é complicada, porque alimentos, mas olha, vai ter o percentual que eu posso tirar disso é R$ 70. Ou seja, eu criava uma maneira impeditiva para a mãe olhar e falar, mas por causa de R$ 70 eu vou economizar, assim, 50 doces. Eu criava, eu não descontava o preço que eu pagava, eu descontava um valor menor. Porque aí a pessoa falava, não vale a pena, deixa com doce mesmo. Percebe? Porque se você tira exatamente o valor exato, a mãe pode falar, vou comprar na padaria, aquele pequenininho mesmo, tá tudo certo. Então eu fazia isso e funcionava muito bem. Na verdade, as pessoas que querem baratear no doce, elas não entendem para que serve o doce. Qual era a minha estratégia? Muito raramente alguém pedia para tirar doce, tá? O que eu fazia? Se a mãe falava alguma coisa, eu falava, gente, isso é doce. Se você não quer que falte comida, se você não quer que falte bebida na sua festa, não queira que falte brigadeiro. Porque todo mundo vai na festa por causa do brigadeiro. E você vai economizar no brigadeiro. Aí a pessoa olhava e falava, você tem razão. Então, a grande questão é que sempre as pessoas querem baratear. Mas elas querem baratear porque elas não entenderam ainda o benefício daquilo na sua festa. E quando você explica isso, ela muda de ideia. Então, a gente tem que falar aí do poder do convencimento, de você ter argumentos lógicos, argumentos que realmente tenham, sim, façam sentido para o cliente, né? E você fale para ele, ó, sem brigadeiro não tem festa boa, né? E aí, dificilmente ele vai querer tirar isso daí de você. Tati, para as iniciantes, ter ou não acervo? Fico na dúvida, pois estou ouvindo muito de outras decoradoras que o ideal é locar 100%. Festejar com festas. É assim, eu não estou aqui para falar sobre a opinião de outras pessoas. Eu estou aqui para apresentar fatos reais. O que acontece? Nós temos um sistema de precificação chamado Precifique. E o Precifique, ele te prova matematicamente que se você locar 100% do seu acervo, sempre, você não vai ganhar o dinheiro que você poderia ganhar. Ter um acervo mínimo, básico, é fundamental para que você tenha uma lucratividade maior a médio e longo prazo. E isso você vai aumentando o seu acervo. Existem pessoas que justificam assim, mas o acervo você enjoa. Claro que você enjoa. E aí o que você faz? Primeiro, você compra peças que sejam neutras e versáteis. Não adianta você ir lá comprar uma louça linda, cheia de babadinho, que você tira 2 fotos e você já sabe que é a mesma. Não, você vai comprar uma louça, por exemplo, mais lisa, sem uma borda muito evidente, que você possa usar em várias festas. Você não vai, por exemplo, comprar um Darth Vader, isso você pode alugar, porque a chance de você ter uma festa do Darth mais vezes é menor. Mas eu acredito que quando você tem acervo, acredito não, isso é uma afirmação, tá? Não é um chute. Quando você tem um acervo, você consegue ter muito mais lucratividade. Porque é aquela história, você vai numa loja de locação, loca tudo. Aí você gasta R$ 500 hoje, R$ 500 na semana que vem, R$ 500 na outra e 500 na outra. Chegou no final do mês, você teve aí um custo de aluguel de R$ 2.000. Isso em um ano, a gente está falando do quê? De R$ 24.000. É isso que vocês têm que pensar. Com R$ 24.000 é para montar o acervão, né? E fazer festa toda semana, né? Pois é. E outra, você precisa ter uma rotatividade dentro do seu acervo. Não é porque você comprou essa peça hoje que você vai ficar com isso para sempre. Você comprou hoje, o que você vai fazer? Daqui um ano, se você não estiver usando aquela peça, você vai fazer essa peça girar. Você vai vender, você vai doar, você vai renovar o seu acervo. Acervo não é uma coisa para sempre, é igual guarda-roupa. Você não compra uma roupa quando você tem 15 anos e vai usar o mesmo guarda-roupa quando você tiver 40. Não vai fazer isso. Então é importante essa renovação. Matematicamente falando, é um erro você não ter um acervo básico, mesmo que você tenha uma loja de locação à sua disposição. A gente vai ter várias aulas sobre acervo. E eu vou provar matematicamente, dentro do Plano 10, que é o nosso curso do dia 30 de setembro, que é muito mais vantajoso você alugar do que você comprar. Fechou?
Tati, você vê com bons olhos fazer marketing usando expressões fora do nosso idioma? Exemplo, faço pocket party. Então, eu vou falar a minha experiência sobre usar nomes estrangeiros. A gente tinha uma loja chamada You Do It. E fala-se You Do It. Só que, o que acontecia? As pessoas não falavam You Do It. O mais comum era You Do It. As pessoas liam You Do It. E aí elas vão tendo vários tipos de variações. A Pop Mobile. Eu, quando conheci a Pop, eu achava que era Pop Mobile. E aí, eu conversando com as meninas, elas falaram, Tati, Pop Mobile ainda é massa. Ela falou, e quando ligam? Aí falou assim, é da Pop Mobile? Então, assim, quando você usa expressões estrangeiras, para muitas pessoas, são expressões que não são comuns, que elas não conhecem os significados e podem não passar nenhum tipo de mensagem. Quando eu leio Pocket Party, eu imagino que seja uma festa menor, uma festa pequena, e tá tudo bem. Eu entendi isso. Agora, será que todo mundo entende isso? Então, a grande questão é como você comunica isso com o seu público. O seu público sabe o que é uma Pocket Party? Então, presta atenção nisso. Pessoal do Facebook, se vocês estão me ouvindo, coloca aí hashtag ouvindo, hashtag gostei, alguma coisa, porque vocês estão muito quietinhos. Tati, como lidar com clientes difíceis de última hora que querem incluir coisas que não estavam no orçamento? Fácil, cobrando. O cliente quer alguma coisa de última hora. Você fala, tudo bem, isso que você quer custa X. Ah, não, mas não, isso que você quer custa X. Ou, por outra, tipo, você pode dizer, isso que você quer eu não consigo fazer, porque a festa é daqui 2 dias, né? A festa é daqui 3 dias, a festa é daqui 1 semana, infelizmente eu não consigo te atender. Pronto, diálogo, gente. Clareza, a gente tem que ter clareza, a gente tem que ter honestidade, a gente tem que ser sincero com o nosso cliente. Se a gente não fizer isso, as coisas se perdem, né? A relação se perde. Então, desse jeitinho, cobrando. Que mais, que mais, que mais? Vamos lá, gente. Como fazer com que a família que sempre quer fazer festas com as suas dicas e seu acervo e ninguém pede um orçamento? Como você driblava essa situação? Acontecia com você? Claro que acontecia, gente. Primeiro que a gente tem que entender o seguinte, as ideias, elas não são nossas, as ideias estão no ar, tá? É muito engraçado isso, acontece muito comigo. Às vezes eu fico com uma ideia uma ideia muito assim, sabe? Você fica com aquela ideia, gente, apareceu, eis que alguém teve a mesma ideia que você. Isso energeticamente acontece, tá? A energia está no ar. Então, quando tem muita gente pensando a mesma coisa, vai sempre acontecer isso. Então, acontece. Gente, não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer, não tem o que fazer. Eu recebi uma mensagem super carinhosa ontem no WhatsApp de uma moça falando assim: Ah, Tati, eu adorei a sua festa de robô e eu mostrei para minha filha e ela adorou a ideia de tirar foto do lado de um painel. Eu posso usar a sua ideia? E eu achei muito engraçado, né? Eu falei, lógico que pode, vai ser uma honra, vai ser um prazer eu saber que veio de uma decoração que a gente fez. E aí eu mandei a mensagem para ela e fiquei pensando, né? Falei, nossa, que pessoa é essa, tão educada, tão, né, que fala, olha, eu vou usar a sua ideia. Hoje a gente simplesmente vê as pessoas pegando ideias de um, de outro, tá tudo mais, e é assim que é a vida, gente. Não tô recriminando, não, tá? É assim que é a vida. Deixa eu ver quem mais. Seria bom ter o serviço de portfólio para decoradoras, assim iria divulgar as minhas peças. Se você for locadora, sim. Se você for locadora, você pode ter esse serviço com toda certeza. Que mais? Tenho um conjunto com vasos e bandejas em pérolas para casamento. Penso que ainda voltarei a usar, mas esse ano usei pouco. Devo vender? Tive um custo alto com elas. Já que se está no seu acervo, você não está usando, não tem previsão de usar, tipo, um dia eu vou usar. Isso não existe. Isso não existe. Isso é coisa da nossa cabeça. Eu fiquei fazendo isso muito tempo no meu acervo. Eu acho que um dia eu vou usar.
Se outro dia você for usar, você vai lá e compra de novo. Se passou um ano e você não usou, gente, vende. Eu sei que é caro e tudo mais, mas vende. Abre espaço para o novo, pega esse dinheiro e compra alguma coisa mais moderna. Não estou dizendo que isso seja ultrapassado, não é isso. Eu estou falando o mais moderno no sentido de você vender alguma coisa que você comprou faz tempo e renovar o seu acervo. Eu faria isso, tá? Com toda certeza. Tati, sobre alugar seu acervo próprio que está parado para mães que procuram por peças avulsas. Eu não gosto, tá? Eu, dentro da Decorando Emoções, muita gente pedia, muita gente pedia. Eu fiz isso umas 2 ou 3 vezes, mas fica muito difícil de você controlar. Locação é uma coisa, decoração é outra coisa. Se você não tem um sistema, você pode bagunçar. Então, eu acho que não é bacana. Eu acho que a gente tem que focar realmente no que a gente quer. É aquela história, se você aluga para a mãe um dia, ela nunca mais vai te contratar. Por que ela vai te contratar se ela pode só alugar as suas peças? E, de repente, as suas peças podem ser um super diferencial no seu mercado. Ninguém tem o que você tem. E aí, para a pessoa ter aquilo que você tem, só contratando a festa. E aí, você aumenta o seu valor da festa e aí você consegue ganhar mais dinheiro. Então, gente, vamos parar de ser imediatistas. As pessoas do mercado de festas são imediatistas, elas querem ganhar dinheiro hoje, hoje. Não é assim. A gente tem que pensar nas consequências do que a gente faz amanhã, depois de amanhã, no ano que vem, porque é quase irreversível esse processo. Se a mãe contratou alguma coisa do seu acervo, ela não vai mais querer você, provavelmente nunca mais. Gente, vai encerrar aqui já, tá? Sim, sempre vai ter parentes e amigos, né? Que vão. Deixa eu ver aqui se tem perguntas aqui. Tati, o que você acha da tendência de painel redondo com mesa cilindros? Vai ser passageira essa tendência? Vamos lá. Tendência é aquilo que aparece em alguns lugares e pode ser que vire moda ou não. Painel redondo e cilindros não é tendência, é moda, né? Já passou da tendência, as pessoas já aceitaram aquilo como algo bacana, né? Então, agora sim, vai continuar usando? Não vai? Gente, aquela história, todo mundo está usando. Então, quando todo mundo está usando a mesma coisa, é aquela história que eu falei no início da live. Pode ser que isso se torne batido demais e que aí lá na frente isso perca valor comercial. Pode ser que vire um próximo provençal. Todo mundo consegue comprar, todo mundo consegue ter, e aí não existe mais diferenciação da sua decoração para a decoração do seu vizinho. Porque todo mundo seguiu a mesma tendência, todo mundo quis entrar na mesma moda, e aí é desse jeito. Eu gosto de cilindro, sempre gostei, sempre usei cilindro. Há muitos anos eu uso cilindro de várias alturas. Eu sempre gostei também dos cubos. Eu acho o cubo super bacana, eu gosto. Mas é aquela história. Hoje, eu já faria alguma pegada diferente. Eu já usaria algum tipo de material de revestimento diferente, alguma coisa meio handmade, alguma coisa que saísse um pouco do tradicional, sublimado e tudo mais. Mas é uma opinião minha, tá? Minha. Vamos lá. Sobre os cilindros, qual tecido eu posso encapar eles quando não quero colocar tecido do tema? Márcia, é assim, eu não sou especialista em forração de cilindros, tá? Mas existem vários tecidos. Você pode usar tecidos de verdade mesmo, tecidos que tenham... não sejam finos, né? Tipo, você pode tentar forrar de... Como é que chama? Oxford, jacquard, mas o acabamento tem que ser muito impecável, né? Muito impecável. Tem o bagum. Eu amanhã vou estar com uma aluna aqui em Lagoa Santa, a gente vai fazer uma gravação de uns trechinhos para a aula. Aliás, vocês estão no grupo Decoradora Diamante, na maratona, participando da maratona, a gente está com conteúdo todos os dias, eu vou lá, mando algum conteúdo que eu acho relevante para o mercado de festas e a gente vai ter aula secreta sobre esses assuntos de decoração só para quem se inscrever. Se você não se inscreveu ainda, vai lá no link da bio, no Instagram, procura lá, Maratona Decoradora Diamante, se inscreve, entra no grupo de Telegram que vai ser bacana.
Amanhã eu vou estar com essa minha aluna para a gente fazer a gravação de algumas coisas para o nosso curso. E aí ela criou uma forma de envelopamento de mesa um pouco diferente, né? Que você, muito prática. Custa mais caro, mas é muito prática. Então eu, Tati, gosto de coisas práticas, gente. Eu gosto de coisas que você não demore dias para fazer. Então, por exemplo, cilindro. Você pode ter uma capa de cilindro, né? É muito mais rápido, muito mais fácil. E você não precisa necessariamente ser do tema. Você pode ter capas avulsas e colar coisas nela. Enfim. Olá de Portugal, sejam bem-vindas. É aquela história, né, gente? Tudo que é tendência, que vira moda, se torna comum. E aí você cai aonde? Na questão de preço, né? Fica todo mundo cobrando o mesmo preço. Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Alguém tem mais alguma pergunta? Senão eu vou. Senão eu vou. Alguém tem mais alguma pergunta? Lembrando que segunda-feira a gente tem aula. Deixa eu ver o tema da aula de segunda-feira, gente. Peraí, segunda-feira a gente tem aula. E eu queria convidar vocês a estarem comigo no Telegram. Segunda-feira a aula vai ser como divulgar sua empresa no Instagram. Olha, vai ser chique, hein? Vai ser chiqueza a aula que vem. É o seguinte, a gente, dia 30 de setembro, a gente vai fazer o lançamento do Plano 10, versão 2.0, onde a gente vai ensinar do zero até o pós-festa, passando por marketing. Nós vamos ter aula de marketing super direcionadas, Toda a parte matemática de como você formar o preço do Precifique vai estar dentro do Plano 10. Nós vamos ter módulos de decoração, módulos de pós-festa, módulos do que vender. Nós vamos ensinar tudo sobre diferenciação, acervo, concorrência, portfólio, fornecedor, nome da empresa. Pô, um monte de gente com dificuldade no nome da empresa. A gente vai ensinar alguns truques para você montar o nome da sua empresa. Investimento inicial, né? A gente vai falar de investimento inicial, muita gente não sabe. E que mais? A gente vai falar de contrato, visita técnica, logística. Gente, a peça não aparece no dia da festa, existe um processo de logística, então a gente vai falar sobre isso. Checklist, fidelização com o cliente, objetivos de marketing, identidade da sua empresa, posicionamento, tudo isso vai estar no Plano 10 que a gente vai lançar no dia 30 de setembro. Então, se você quer saber mais informações, ficar atenta, receber conteúdos exclusivos, vai lá em bit.ly/decordiamante, se inscreve, coloca lá teu e-mail, entra no grupo do Telegram que vai ser demais. Gente do Instagram, obrigada para todo mundo. Tá encerrando aqui. Pessoal do Face, Tati está perguntando, quero fazer seus cursos, como faço? Tati, se inscreve, eu vou escrever aqui para você, bit.ly/decordiamante. Se inscreve lá que você recebe todas as informações sobre os nossos cursos, tá bom? É isso, gente. Obrigada para todo mundo. A gente se vê na próxima aula, segunda-feira, sobre Instagram, ok? Beijos para vocês. Até mais!